Você aceita um emprego que paga bem como o babá de uma criança rica, mas o que parecia ser algo fácil se torna algo assustador. Pessoal, olha o que chegou no canal, mais um filme de terror para nós recapitular. E dessa vez vamos recapitular o filme Boneco do Mal. Então se você tem um bonequinho que ganhou quando criança, toma cuidado, pois ele pode estar te observando. Agora, para ficar protegido, faz o seguinte: se inscreve no canal com o sininho ativado, pois os espíritos têm medo dos seguidores do canal. E vai lá na nossa página do Instagram, o @EFDFilmes, para aprender com qual velocidade você precisa dar impulso para dar uma voadora nos espíritos. Agora pega seu sal grosso e vem comigo. Greta é uma jovem que está em busca de um emprego em outro país, pois está fugindo de seu namorado violento, e encontra um emprego como babá de uma criança em uma família rica na Europa. E aparentemente está tudo bem, pois o salário é muito bom. O único problema é que o local é uma grande mansão no meio do nada. E acho que nem preciso comentar, mas mesmo assim irei comentar, pois só de ver aquela casa enorme velha no meio do mato, já imagino que deve rolar vários rituais macabros. E essa semana estou meio assado, então não quero participar. E se você está pensando maldade, é porque eu faço corrida de rua, e com a perna assim não dá pra correr direito, então tu para de bobeira, hein? Após chegar na casa, ela começa a conhecer o local e é mostrado quem é a criança que ela precisa cuidar, e é apresentado um boneco feito de porcelana. E nisso ela fica assustada, achando que é apenas uma brincadeira, mas logo percebe que realmente ela precisaria cuidar daquele boneco macabro. E além disso, existe uma lista de tarefas que ela precisa cumprir, desde trocar a roupa do boneco até dar aula de música e ler livros. Galera, só nesse começo dá pra perceber que isso é bem bizarro, né? Agora até aumentou a lista de motivos pra meter o pé desse local, pois além de ser um casarão escondido no meio do mato, onde não tem sinal de telefone nem internet, ainda precisa cuidar de um boneco bizonho como se fosse uma criança. E pior, os pais dele ainda fariam uma viagem durante um mês. Antes deles irem embora, o boneco que chama Brahms bagunça tudo e a mãe dele pede desculpas como se estivesse com medo. E Greta começa a fazer as suas atividades, e como esperado, ela apenas coloca um pano em cima do boneco e fica passando o dia sem fazer nada das regras. Até que de noite ela vai ver o boneco e o pano não está mais em cima dele, e de madrugada ela começa a ter muitos pesadelos, como se estivesse sendo vigiada. No dia seguinte ela vai perguntar a Michael, o vendedor da vendinha que toda semana passa para trazer as compras da casa e o salário dela. E ele começa a contar a história do Brahms e diz que era um garoto de 8 anos que era muito inteligente, que acabou morrendo em um incêndio na casa, e desde então os pais deles colocaram esse boneco para substituir como forma de amenizar a dor. E não preciso nem falar que isso é muito bizarro, eu já teria procurado um psicólogo ou um curso de crescimento emocional. E Malcolm, como não é bobo nem nada, a chama para dar um rolê na noite, já que ela fica sozinha naquela casa a semana toda, e Greta vai tomar um banho e se arrumar, e sente a presença de alguém por perto, e quando volta pro quarto, todas suas roupas sumiram, e ela lembrou que a mãe de Brahms disse que ele era muito brincalhão, mas que depois de algum tempo devolveria. E isso já seria um motivo claro para chamar a polícia ou um padre. E ela ainda tem a burrice de subir as escadas do sótão e encontra algumas fotos da família, e percebe que não existem muitas fotos da criança pela casa, apenas pinturas, pois Brahms não era uma criança tão feliz assim. E ela fica presa até o dia amanhecer, quando a escada misteriosamente se abre e suas roupas voltam pro quarto. Ela tenta contar para Malcolm o que aconteceu, mas claro que ele achou que ela estava brincando e disse que ela poderia ser sonâmbula. E quando ela vai dormir, ela escuta um barulho de criança correndo, e quando abre a porta do seu quarto, seu sapato que havia sumido misteriosamente reaparece. E quando ela vai olhar pro quarto do Brahms, ele está sentado em cima da cama com o papel das regras do lado. E o telefone começa a tocar e ela atende, e ele está dizendo que só precisaria seguir as regras, que tudo ficaria bem. Galera, com todo o respeito no coração humilde da Rainha Elizabeth III, esquina pro quarto. Sei que isso que eu falei não tem sentido nenhum, mas no momento que ela viu isso tudo, eu já teria pulado da janela, pois quem garante que eu ia chegar na porta de saída? Isso se ela não fosse pega no meio do mato, né? Mas como é um filme, sabe o que ela decide fazer? Simplesmente cuidar do boneco como se fosse seu filho, ignorando tudo o que aconteceu, achando que é apenas o espírito de uma criança, e pra quem já assistiu Annabelle, sabe que isso não é uma coisa boa. Um dia ela está na cozinha fazendo comida para o Brahms, e ele desaparece e ela quer provar que ele está vivo. Então chama Malcolm e mostra ele mudando de lugar, e diz que caso ele não se mexesse, ela teria que ir embora, pois está ficando louca. E agora até Malcolm tem motivo para meter o pé e nunca mais voltar. Mas como se trata de um filme de terror e até agora não teve nenhuma cena de vucu-vucu, ele aproveita para ficar com ela, mas o Brahms é o famoso para-trepa. Isso para não usar outro termo, né? E ele fica bolado
boladão e liga o rádio. E Michael se lembra de uma história que aconteceu há 20 anos atrás, quando uma menina ia na casa de Bramis para brincar, mas depois de desaparecer por uma semana, ela foi encontrada morta. E quando a polícia decide investigar Bramis para saber o que aconteceu, eles chegam na casa e ela está pegando fogo, e foi assim que ele morreu. E a partir daí, os pais adotaram aquele boneco falando que é o filho. Depois de alguns dias, o ex-namorado de Greta, o cara que eu disse que a agredia, aparece na casa dizendo que vai levar ela para casa no dia seguinte, e o cara é enorme, parece até a versão do Aquaman sem Aquaman. E Malcolm, para ter certeza que nada iria acontecer, fica dormindo no carro do lado de fora para vigiar. E acho que agora posso aproveitar para explicar a história de Greta e do ex dela. E basicamente a história dela é o que sempre acontece no Brasil. Ela é agredida e quando decide ir embora, descobre que estava grávida e não sabe o que fazer. Mas em um momento de fúria do namorado dela, ele a espancou até ela parar no hospital. E nisso ela perdeu a criança e depois decidiu fugir para a Europa para esquecer tudo. Mas o cara, como é uma desgraça, foi atrás dela dos Estados Unidos para buscá-la. Durante a noite o cara acorda cheio de ódio no coração, pois alguém colocou vários ratos mortos na sua bolsa e escreveu de sangue para ele ir embora. E nisso que ele faz uma das maiores besteiras da vida dele, pois ele pega o Bramis e o quebra todo, e a casa começa a se tremer como se fosse um espírito revoltado. Mas na verdade o Bramis sai boladão da parede. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! E começa a meter a porrada no cara e eles saem correndo pela casa. Durante essa fuga alucinante, eles descobrem coisas bizarras, como um esconderijo dentro das paredes onde Bramis observava todo mundo, além de um boneco tamanho real de Greta. E me diz aí o que você acha que ele fazia com esse boneco. E Greta descobre que os pais de Bramis haviam armado pra ela, pois quando eles saíram pra viajar, na verdade eles nunca mais voltariam, pois não aguentavam mais o filho. E tinha uma carta que dizia que ela seria dele e ele poderia fazer o que quiser. E quando eu digo o que quiser, é o que quiser. Durante a fuga dentro da parede aparece uma das maiores burrices que eu já vi no filme. Eles têm a chance de sair da casa por uma passagem especial, mas Greta diz que não sairia sem o Malcolm. E se ela tivesse aberto logo a passagem, os dois já teriam metido o pé. Mas o Malcolm é espancado e desmaia, e quando ela consegue sair, ela está na direção do portão e decide voltar para buscar Malcolm, ao invés de chamar a polícia. E imagina Bramis, um cara de uns 30 anos, enorme, cheio de pelo, que usa uma máscara de porcelana pois está com o rosto queimado e fica falando que nem criança na terceira pessoa. Claramente ele não passa bem da cabeça, né? No final ela consegue dar o bait nele e o esfaqueia de leve, e consegue salvar Malcolm, mas é mostrado que ele não morreu, e se eu fosse ela, teria chamado a SWAT para resolver aquilo. Mas tudo dá a entender que ele continuou vivendo lá tranquilamente, dessa vez esperando um lerdão de um outro filme de terror aparecer. É isso, pessoal, mais um filme recapitulado, e dessa vez até que foi curto, pois não tinha muito o que narrar nesse filme. Isso sem considerar que já existe o 2, mas vamos deixar pra próxima. E eu te pergunto, o que você faria no lugar dela? Dependendo do salário, eu continuaria na casa, pelo menos se ele fizesse algo comigo eu ainda seria pago. E pelo que a amiga dela disse, ela estava ganhando em euro e ganhava em uma semana muito mais do que ela ganhava em um mês. Isso quer dizer que na conversão direta, ela estava tirando uns 10 mil reais por semana. E me diz se existe um bait de marketing digital maior do que esse. Beleza, pessoal, antes de partir, me ajudem com o negócio. Se inscreve aí no canal caso seja novo por aqui e ativa o sininho. E vai na página do Instagram, @EFDFilmes, para interagir e ver as novidades. E não se esquece de ir no canal da Twitch, que o link está aí na descrição. E 3 vezes por semana fazemos live de jogos de terror, que vocês escolhem, como Outlast, Resident Evil e Alan Wake, dentre muitos outros. Dá uma olhada só. Milady, será que ele tá me vendo? Gente, será que ele me viu? Viu. Pra onde eu tenho que correr? Isso aqui é um buraco? Meu Deus, por que eu baixei? Entra! Entra! Mas é isso, pessoal. Então, obrigado a todos que chegaram até aqui. Então, beijos, abraços e fui!